desesperar. Boa noite pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus pela vida de cada um que está nessa noite. A pastora Lília já entrou ali, já vamos logo começar a nossa conversa. Sejam bem-vindos o Henrique, o Márcio, a Joyce, a Lawane, sejam todos bem-vindos. Boa noite. A minha mãe que acabou de entrar agora. Glória a Deus. Paz, Joyce. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite e poder compartilhar a palavra de Deus, que é uma alegria para mim, é um privilégio. Sempre estar falando a palavra de Deus com as pessoas. E hoje, na verdade, não é só uma live que está iniciando, é um projeto que Deus tem falado comigo há algum tempo, que eu creio que vai edificar muitas vidas, muitas pessoas. E eu fico muito feliz de você estar participando nessa primeira live hoje. Eu vou começar a orar enquanto as pessoas forem entrando e em seguida já vou chamar a pastora Lília para estar falando ao vivo aqui com a gente, tá bom? Se você puder nesse momento fechar os teus olhos aí onde você estiver e orar junto comigo, eu creio que vai ser um tempo precioso que nós vamos passar nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos mesmo que Tu és Rei nos céus e na terra e que nada foge do controle das Suas mãos, Pai. Cremos, Senhor, que Tu és o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa visitar cada lar nessa noite, abençoando cada família, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que a Tua paz seja ministrada e revelada no espírito de cada um que está nesse momento assistindo essa live junto comigo. Eu peço mesmo, Pai, que o Senhor venha trazer luz a tudo aquilo que está em trevas, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, Senhor. Eu peço a Ti mesmo que o Senhor traga cura, libertação, salvação e que o Seu nome venha a ser glorificado e exaltado, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. A Tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria presente. E tudo, Senhor, tudo é para a glória do Teu santo e poderoso nome. Então eu quero declarar, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer, para revelar mesmo a Sua glória. Porque nós cremos que o Senhor não mudou. Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Então eu peço ao Senhor, toma o seu lugar de honra e de glória e venha nos abençoar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou chamar a pastora Lília aqui. Tô tentando te chamar, pastora. Vai dar certo, gente. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um tema que não começou a acontecer só pelo momento que nós estamos vivendo agora. Seja bem-vinda, pastora Lília. Oi, querida, paz, obrigada. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Amém. Bem também. Muito obrigada por aceitar esse convite. Amém. A pastora que foi um instrumento poderoso de Deus na minha vida, que Amém. Me ensinou tantas coisas e não podia ser diferente nessa noite, né? Pra gente aprender um pouquinho mais juntas. E Glória eu a louvo a Deus. A pastora tem autoridade para falar desse assunto, né? Ela trabalha já faz algum tempo já com o Ministério de Cura e Libertação do Seminário Amiantos, que abençoou tantas vidas e tem abençoado tantas pessoas. E eu creio que a sua vida vai ser abençoada nessa noite. E hoje nós vamos falar a respeito da depressão, né, pastora Lília? Nós sabemos que é um tema delicado, né, que por muito tempo foi um tabu dentro das igrejas, algo que muitas das vezes, por falta até de sabedoria, foi difícil de ser tratado, de pessoas se abrir para falar sobre isso. E foi algo que Deus colocou no nosso coração para estar falando nesse tempo. E eu gostaria de já convidar a pastora Lília. Nós sabemos que existem 3 causas que podem levar uma pessoa à depressão, que é a fisiológica, né, a psicológica e a espiritual. E nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma delas. Gostaria que a senhora se apresentasse, pastora, e começasse
Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui é a pastora Lilian Scheffer, né? E como a nossa missionária Letícia falou, ela é como uma filha para mim, né? A gente passou um tempo, né, muito precioso junto, ministramos juntos nos seminários. Então, é muito bom estar com você, Letícia, é muito bom poder participar desse projeto de Deus na sua vida. E como você está falando, esse assunto por muito tempo foi um tabu e muitas vezes mal interpretado, né? Muitas vezes sem compreensão, e muitas pessoas sofrem com isso, né? Por causa dessa interferência, muitas vezes, das pessoas não entenderem que não é só um espiritual, mas tem um emocional, também tem o fisiológico, né? Temos também a genética que influi muito na família, muitas coisas. Então, nós precisamos atender, né, esse apelo das pessoas que precisam conhecer mais sobre isso. E eu fico muito feliz de você estar abrindo hoje, justamente nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão ainda na pandemia, muitos ainda estão isolados, muitas pessoas idosas, jovens, e nós sabemos que teve aí uma onda de suicídio muito grande, e muitas vezes as pessoas buscando ajuda, outras não sabem como, têm vergonha, porque tem medo de se expor, tem medo de falar, né? Então, é um assunto muito precioso, muito rico, e que nós precisamos mesmo ter a coragem em Deus para falar. Fico feliz pela sua vida. Glória a Deus, pastora. E eu queria ler um texto que foi o texto assim que, na verdade, há algum tempo Deus tem falado comigo e eu gostaria de edificar a sua vida através dessa live realmente. Deus tem falado comigo para eu me posicionar, porque muitas pessoas, né, a gente segue tantas pessoas, mas existem pessoas que se identificam com A, com B, com C, cada um se identifica com certos tipos de pessoas. E muitas das vezes é egoísta da nossa parte receber de Deus algo tão precioso, que é o Espírito Santo, que é a revelação da sua palavra, e não derramar isso sobre a vida de outras pessoas. Então, nessa noite, eu queria convidar você mesmo, através dessa live, a receber não só a cura e a libertação, mas também de você ser um instrumento na vida de outras pessoas. Porque muitas vezes, a pessoa que ela passa por depressão, às vezes ela fica coagida, né? Ela se sente constrangida, envergonhada de pedir ajuda. Hoje nós vivemos uma realidade onde as pessoas se expressam muito bem nas redes sociais, mas quando ela desliga ali o seu celular e ela vai para o secreto do seu quarto, é onde vem a tristeza, é onde vem a angústia, é onde bate a depressão, é onde essas pessoas recebem esses pensamentos de morte, o desejo de desistir tudo da vida. E nesse momento, através dessa palavra hoje, eu quero falar para vocês que vocês não estão sozinhos, né? Que vocês têm alguém que pode te ajudar, que o Espírito Santo Consolador, ele foi deixado para nós como um presente nesse momento, mas ainda existem pessoas que amam e que estão dispostas a te ajudar a cuidar de você. Eu gostaria de ler aqui o Salmo 23:4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o que eu entendo nessa palavra, a depressão ela é um vale da sombra de morte. É um lugar de solidão, de tristeza, onde essas pessoas não se sentem compreendidas, elas muitas das vezes não conseguem se sentir amadas. Mas o Senhor disse que, ainda que eu e você passe pelo vale da sombra de morte, Ele estaria comigo e com você. Então, pastora Lília, eu queria nessa noite que você expressasse qual é a primeira atitude que uma pessoa, nesse momento, que passando por uma circunstância como essa, deve tomar diante dessa situação. Então, Lê, a primeira coisa que nós precisamos é admitir, né? É uma coisa que eu tenho buscado muito em Deus e eu tenho orado nesse tempo, todos os nossos problemas, nós precisamos admitir, em primeiro lugar, reconhecer que precisamos de ajuda. Independente, muitas vezes, como você falou, vem a vergonha, né? As pessoas têm preconceitos de falar, têm medo até da família de ser vista como uma pessoa fraca, que depressão é frescura, né? Por muitas vezes as pessoas acham, quando a pessoa começa a ficar deprimida, começa a se isolar, começa a achar que é uma frescura, mas isso não é uma realidade
realidade e nós precisamos encarar os fatos. Então, a primeira coisa que tanto a família de uma pessoa depressiva, quanto essa pessoa que está iniciando ou está passando por uma fase mais difícil, mais profunda, ou até aquela depressão crônica. A primeira coisa, eu preciso de ajuda. Valorize a sua vida, tenha esperança, não desista de você, né? Realmente creia, como a Lê falou aqui, que nós temos um amigo, independente da religião, independente se você já aceitou Jesus ou não, nós estamos aqui nessa noite para oferecer esse favor de Deus, a graça de Deus na sua vida, porque o amor de Deus, né, ele nos alcançou, ainda nós não conhecendo a Jesus, ainda antes que nós entendêssemos quem é Jesus, o seu amor já nos alcançou. Então, através dessa live, qual é a primeira coisa que eu devo fazer quando eu estou me sentindo triste, isolado? Porque a depressão, o que que ela faz? Primeira coisa, um sentimento de inexistência, um sentimento de fracasso, não consigo ter ânimo para sair, não tenho ânimo para conversar com as pessoas, quero ficar sozinha, quero estar isolada, né? Então, tem muitos sintomas. E a pessoa, então, através desse sintoma que ela sabe que muitas vezes ela é uma pessoa ativa, comunicativa, mas de repente algo mudou. Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer o seu corpo, as suas emoções. Então, nós precisamos nos conhecer. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas pararam de se interessar por si mesmas. Né? Muitas vezes é tanta ansiedade, é tanto estresse, buscando tanta coisa que a pessoa para de olhar para si. E é nessa falta de cuidado de si que quando você vai ver, você já está num estresse profundo, né? É tantas coisas. Então, primeira coisa, olhar para o teu comportamento. O que foi que mudou? Porque você está se sentindo desanimada, porque você tem tanto sono, porque você não tem vontade de conversar com as pessoas. A partir de eu estar identificando essas coisas na minha vida, eu preciso de ajuda. Vou buscar primeiro, passar exames médicos, porque, Lê, como você falou, a depressão ela tem algumas raízes, né? E uma delas também como diz a ciência, ali onde nós precisamos entender que precisa ver se é falta de vitamina, né? Se nós precisamos, por exemplo, a falta de vitamina D, ela causa depressão, né? Nós precisamos tomar sol, às vezes não tomamos sol o suficiente, às vezes a alimentação não é boa, então muitas pessoas como eu, por exemplo, eu não absorvo as vitaminas dos alimentos, então eu preciso tomar vitamina. Então, se você é uma dessas pessoas, você precisa passar por um exame, ver se está faltando vitamina D, vitamina B12, que elas também trabalham no nosso humor, né? Trabalham no nosso sistema imunológico, e nós precisamos primeiro passar por esses exames e ver se não é dessa área, né? Bioquímica, se nós realmente não estamos precisando de vitamina. Bom, não é isso. Qual é os outros fatores que podem gerar depressão? Agora nós vamos para o emocional. E o emocional, Lê, você sabe, né? Que ele pode gerar muitas coisas. Eu gosto muito de estudar. O ser humano, ele é uma caixinha de surpresa. E o nosso emocional, ele promove, né, muitos abalos, muitos traumas, uma tristeza profunda. E é isso que você falou aí sobre o Salmo 23, né? O vale da sombra e da morte. Aonde que é? Isso não é do lado de fora. Esse vale não está fora. Esse vale está dentro. Não é mesmo, Letícia? É verdade. E eu acho muito interessante porque algumas pessoas que já me viu ministrar sabem, outras não, né? E a pastora Lília me acompanhou de perto, né? E eu passei por depressão, tive esse problema, né? E não sabia que eu estava em depressão, pelo fato de ter usado drogas e depois daquele processo de libertação, eu passei por esse processo de depressão, né? E para mim era estranho, eu não sabia como lidar com aquilo e não sabia como pedir ajuda. Isso que a pastora falou é muito importante. Eu só fui entender que eu estava passando esse processo de depressão quando eu comecei a me conhecer. Porque às vezes a gente está com um problema emocional tão grande, como a pastora disse, que tudo que acontece ao nosso redor afeta aqui dentro. Porque na verdade, aonde nós precisamos ser curados é aqui dentro, né? E muitas vezes nós não queremos essa cura. Né? Muitas vezes a gente coloca uma limitação para Deus agir na nossa vida. A gente quer que Deus trabalhe até onde a gente acha necessário. Né? E tem tantas coisas na nossa vida, desde a infância, desde a nossa gestação. Né? Hoje eu tenho 32 anos, a pastora, né, mais jovem que eu ali.
E nós temos uma caminhada, então quantas coisas aconteceram na nossa vida até a gente chegar até o dia de hoje, quantos traumas, né? Quantas coisas aconteceram na nossa vida que marcaram a nossa vida. Então, isso que a pastora falou é muito importante. O primeiro passo é nós precisarmos, que a gente precisa reconhecer que nós precisamos de ajuda, né? E muitas vezes existe uma falsa crença, um sofisma, né? De que nós somos cristãos, homens e mulheres de Deus, e nós não temos problemas, e nós não temos, né? E nós não erramos, e nós não precisamos de ajuda. E isso é uma mentira que a gente absorve como verdade na nossa vida, que limita a gente de pedir ajuda, socorro. E não é estranho a gente olhar e ver tantos líderes hoje, né, homens e mulheres tirando suas próprias vidas por não ter coragem de confiar sua vida a alguém e pedir ajuda, porque o que vão falar, o que vão pensar, como que eles vão me ver a partir do momento que eu pedir esse socorro. Então, a primeira coisa é nós vencermos esse orgulho disfarçado dentro de nós e pedir socorro, e pedir ajuda, e orar a Deus. Eu até me lembro de quando Elias está escondido, e ele vai falar para Deus que não tem mais ninguém, que ele está sozinho. E Deus fala, não, existem mais escondidos, você não está sozinho. Então é isso que nós precisamos entender. Nós não estamos sozinhos. Talvez, diante da nossa dor, diante do nosso sofrimento, das nossas limitações, nós não conseguimos enxergar, mas nós não estamos sozinhos. Então, para eu me encontrar e saber quem eu sou, como a pastora disse, eu preciso me achegar mais a Deus. Eu preciso, né, buscar a conhecer a Deus e permitir Ele se revelar para mim. Não é, pastora Lília? É aquilo que a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Vai ser um momento de revelação da sua identidade. Porque como você falou, Lê, o que acontece? Quando o trauma, então, emocional, ele começa geralmente na nossa infância. E ele vai despontar em outras fases da nossa vida. O que é um trauma? É quando você é criança, você não tem o recurso suficiente para enfrentar uma situação. Porque você, como criança, o seu emocional, ele é frágil. Ele tem um limite, né? E quando acontece algo, a perda dos pais, quando você fica órfão, ou quando acontece um acidente, ou quando uma palavra, né, um abuso de autoridade, ou abuso físico, um abuso sexual, qualquer tipo de abuso podemos falar aqui, qualquer tipo de trauma que é uma alma que foi invadida além do seu limite, seja por ação, seja por palavras, o que vai fazer? O nosso emocional ele vai buscar recursos e vai ver que esses recursos não existem, porque quando essa criança ela é dependente dos seus pais ou dos seus cuidadores, e quando ela não recebe esse recurso, que é a confiança, que é a proteção, que é a segurança que ela precisa, então ela vai ser abalada, ali vai acontecer um trauma. Então vai acontecer que a partir dali, todas as vezes que ela enfrentar uma situação, o seu cérebro vai voltar àquela memória de se sentir insegura, ansiosa, com medo. Então sempre na vida ela vai passar por situações que vão voltar àquela memória inconsciente, ela não sabe o que está acontecendo, mas o cérebro está trabalhando e ele vai enviar uma mensagem para o corpo, que vai passar pelo sangue, essa mensagem, e vai travar essa pessoa, através do quê? Das suas reações. O seu corpo vai reagir através de ansiedade, onde a pessoa pode ter distúrbios emocional, comer muito, né? Pode descontar em várias situações, várias fugas vão acontecer. E uma delas é a depressão. A depressão nada mais é do que o medo, do que a ansiedade, do que o estresse que estão acumulados dentro de nós. Então isso vai acontecer o quê? Na infância. Mas quando na fase adulta, ela se vê em situações onde ela não encontra novamente aquele recurso. Por quê? Porque agora ela se sente incapaz. O sentimento de incapacidade é aquilo que você falou sobre o profeta. Ele achou que ele estava sozinho. Vem a falsa crença. Porque quando ela era criança, ela não encontrou o auxílio que ela precisava. A segurança, o amparo. Então agora ela está adulta. Como que vem agora o sentimento? De solidão, de abandono, de rejeição, de infelicidade, de uma pessoa que não é importante,
importante, que é inútil, né? Então ela começa a se desanimar, ela começa a desacreditar dela. Nós vamos ver que você falou do profeta Elias, o que que acontece? Elias, ele tem todo sintoma depressivo, um cara que estava num dia, porque é o emocional, um dia nós estamos a mil, fazendo grandes projetos, grandes sonhos, era um homem de Deus que fez o fogo descer do céu, mas uma palavra desmontou ele. Porque agiu no seu emocional. E ali havia uma memória de solidão. Porque ele acaba se sentindo o quê? Sozinho. Ele está desacreditado que tenha outros como ele. Aí Deus precisa vir com uma palavra de afirmação, derrubando as falsas crenças. Que é o que Deus quer fazer conosco. É o que Deus quer fazer com você que está ouvindo essa live. Deus quer derrubar essa falsa crença que o inimigo colocou. Pessoas colocaram, dizendo que você é inútil, dizendo que você não consegue, dizendo que você não pode, porque a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus nos dá recursos, né, Letícia? É verdade. E uma vez que nós conseguimos descobrir qual é a causa, né, pastora? Porque muitas vezes a gente está ligada no sintoma, né? É a mesma coisa de eu sentir uma dor de cabeça e eu quero tomar um dipirona e eu fico tomando aquele dipirona e essa dor de cabeça não vai embora, mas às vezes a causa daquela dor de cabeça é um fígado, é um rim, é uma outra situação que precisa ser tratada para curar. Então, é basicamente isso. Muitas vezes a gente está ligado no hoje, no agora, no que está acontecendo nas nossas vidas hoje, mas isso são sintomas, né, que tem uma causa por trás de tudo isso que precisa ser curado. E eu citei essa palavra sobre Elias justamente para que nós possamos entender que mesmo, né, sendo filhos de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo um ministério, sendo usado por Deus grandemente, existem situações que precisam ser tratadas e resolvidas, né, que muitas vezes vão acontecer situações no nosso caminho que pode trazer problemas para nós emocional e nós precisamos estar preparados para isso, né? Não preparado, pronto para receber o problema, mas preparado para talvez falar assim, algo de estranho está acontecendo na minha vida e eu preciso buscar ajuda, né? Então, assim, eu entendo que a primeira coisa que nós precisamos identificar é qual é a causa do meu problema, né? O que será, o que está trazendo isso para mim? Onde começou essa situação? Será que é um momento, será que é uma coisa momentânea de agora? Será que é porque eu não estou cuidando da minha saúde, né? Eu até andei pesquisando, nós tivemos essa aula sobre santidade orgânica, né? E muitas pessoas não sabem que o intestino, ele é praticamente o segundo cérebro do nosso corpo. E quando, uma vez que a flora intestinal está produzindo, ela não está trabalhando, isso pode causar a depressão, né? E isso é a causa orgânica. Então, assim, nem tudo é espiritual, né? Nem tudo é demônio, como muitas vezes as pessoas dizem. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo com a gente primeiro e depois saber o tipo de ajuda que nós vamos precisar. E eu entendo que tudo aquilo que a medicina não responde, tudo aquilo que a medicina não encontra uma solução, aí é onde Deus começa a agir. É aí onde a gente começa a entender que é algo espiritual agindo sobre as nossas vidas e é onde nós precisamos buscar ajuda de um líder, não é? Da nossa liderança, buscar socorro na palavra de Deus, porque uma vez que eu entendo que a medicina ela não tem a resposta para aquilo que eu estou passando, o nosso Deus, que é o médico dos médicos, ele tem a resposta que nós precisamos. É verdade, porque o que acontece? É aquilo que você... algo orgânico, né, às vezes, mas vai acumulando tantas coisas, as pessoas vão acumulando problemas, sentimentos, emoções frustradas, não tratadas, que vai acontecer, vai acabar, muitas vezes, trazendo um lixo para a nossa alma, que é a tristeza, né, a solidão, e talvez aquilo que era orgânico, talvez aquilo que era emocional pode se tornar espiritual. Então, nada, um caminho, a Bíblia diz assim, que muitas vezes nós vamos levando vamos acumulando, né? E aquilo que era uma coisa tão simples pode se tornar algo até espiritual, porque nós não tratamos. É uma doença que muitas vezes pode se tornar crônica, vamos dizer assim. Se tivesse tratado no começo, então às vezes pode ser só
emocional, aquilo que no começo pode ser só orgânico, depois pode se tornar o quê? Espiritual. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, nós precisamos buscar a saúde. Nós vemos que Deus, ele tratou com Elias, né? Deus foi ali. Nós vemos outra pessoa, personagem bíblico, que fala de depressão. Nós vemos esse sentimento. É Jonas, quando ele está decepcionado e ele pede a morte. Então, nós vemos assim que a frustração, ela leva um espírito deprimido, não é verdade? A frustração, ela fala com que a gente venha desistir da gente, desistir dos nossos sonhos. Então, qualquer pessoa de Deus, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não precisa ter vergonha de falar da depressão. É um estado de espírito triste. Só que o que acontece? Nós não podemos permanecer nesse lugar. Nós precisamos sair deste lugar. Nós precisamos buscar ajuda. Então, muitas vezes a pessoa com medo de ser visto como fraco, com medo de ser visto como alguém que não tem Deus, isso não é uma verdade. Porque nós vemos que homens de Deus passaram por isso, mas não permaneceram nesse lugar de solidão, de tristeza. Você não pode se entregar, né, para isso. Eu vejo Davi é um exemplo para mim, porque no Salmo todo ele está falando, e Salmo 30 e o verso 5 ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que ele está dizendo? Que tudo tem um tempo, até a tristeza tem hora marcada na nossa vida. Amém. E é claro que muitas vezes a situação ela vem para nos ensinar alguma coisa, para acrescentar alguma coisa sobre a nossa vida, a partir do momento que a gente se permite ser ensinado por Deus dentro daquela situação. Então, quando eu me abro, né, diante das pessoas e me permito ser tratado, ser curado, esse é o maior gesto de amor que eu posso ter por mim mesmo. Na verdade, pastora. E como Jesus disse, nós devemos amar Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como nós mesmos. Então, nós só vamos poder oferecer para o nosso próximo aquilo que nós primeiro oferecemos para nós. E quando nós nos amamos, Deus nos fez corpo, alma e espírito. Então, nós não vamos estar 24 horas por dia só no espírito. Nós precisamos tratar de outras áreas da nossa vida também. Nós precisamos cuidar de outras áreas da nossa vida, porque quando nós cuidamos de nós estamos cuidando daquilo que é do próprio Deus. Nós somos o sacerdócio real, nós somos a morada de Deus. Né? O Espírito Santo habita em nós. Então, é uma forma de honrar a Deus, é uma forma de declarar mesmo que nós o amamos acima de todas as coisas. E é uma forma de falar: Senhor, o Senhor pode contar comigo para fazer pelo próximo, mas primeiro tem que fazer por mim. E muitas vezes nós queremos oferecer para o próximo aquilo que nós não temos para oferecer, porque nós não estamos tomando esse cuidado com a gente. Né, que é o cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso físico, cuidar da nossa vida espiritual. E isso é muito importante. Professora. É verdade. Davi disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, tem um tempo para chorar. Né? Tem um tempo. O luto. Muitas pessoas estão em depressão porque perderam alguém, mas você precisa saber, nós precisamos das situações. As situações elas virão, mas nós vamos ter que encarar, não tem como fugir, nós vamos ter que encarar, entregar as coisas para Deus, né? Muitas vezes nós estamos sobrecarregados, e Jesus disse: vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O que eu entendo aqui? Que eu não posso carregar uma sobrecarga sobre a minha vida, vou cansar, vai chegar um momento que o meu corpo não vai resistir. Então muitas vezes nós estamos carregando tristeza, muitas vezes nós estamos carregando solidão, decepção de um casamento que não deu certo, da perda de um filho, né? Eu engordei demais, aconteceu uma situação, eu tive que passar por uma situação dolorosa e eu estou carregando esse fardo. Está na hora de não é meu para Jesus, porque o meu corpo ele tem um limite, as minhas emoções têm um limite e eu preciso respeitar aquilo que você falou. Eu preciso procurar ajuda. O primeiro passo é procurar ajuda humana, né? Aquela ajuda clínica, ver da onde que está vindo essa depressão, se ela é fisiológica, né? Se ela vem do meu emocional, de uma sobrecarga, de uma perda, de uma decepção, ou se ela é espiritual. Quando é espiritual, o que está acontecendo? Eu tenho uma ferida, a qual ali existem espíritos que se alimentam dessa ferida, que se alimentam da minha dor, mas eles vão estar ali até o momento em que eu me decido me levantar. Olha o que o filho pródigo diz: levantar-me-ei. Né? Precisa ter um momento em que você e eu decidimos nos levantar, reagir. Todos nós estamos sujeitos a ter uma depressão.
né? Porque nós somos seres humanos, somos limitados, mas depende de mim e você aceitar ou não, porque Deus vai nos respeitar. No momento em que eu decido que eu preciso de ajuda, Deus vai enviar essa ajuda, seja ela fisiológica, seja ela, né, pela medicina, seja espiritual. Então eu preciso entender, a primeira pessoa que precisa entender que precisa de ajuda sou eu. E eu preciso me levantar e buscar essa ajuda. Porque Deus, seja ela essa ajuda médica, seja essa ajuda espiritual, emocional, está aí pessoas capacitadas para me ajudar. Só que eu preciso me levantar, eu preciso querer. O primeiro passo é esse, é eu querer sair dessa situação. E, pastora, uma coisa muito importante que a senhora disse, e eu quero trazer para esse tema de hoje, a respeito de Davi e de Saul. Né? Davi foi o único homem na Bíblia comparado ao homem segundo o coração de Deus. Né? E nós conhecemos a história de Davi, sabemos que Davi quebrou todos os princípios de Deus, quando ele cobiçou a mulher do próximo, quando ele adulterou com ela, quando ele liberou aquela sentença de morte sobre a vida do marido dela. Só que uma coisa muito linda que Davi tinha era sempre reconhecer o seu erro, né? Mesmo quando ele tentou esconder ali toda aquela situação que o profeta Natan vai diante dele, né? E conta aquela história, ele fica indignado, e o profeta fala para ele assim: Davi, esse homem é você. Você é esse homem. E diante daquele confronto, daquela situação, ele se humilha, ele se rende, ele confessa, ele se coloca disponível, né? Para assumir as consequências daquela atitude dele. E uma coisa que muitas vezes acontece com a pessoa depressiva é o vitimismo e entrar num lugar confortável ali, talvez, né? De não querer sair daquele lugar. De ficar naquela situação de coitado, né? De misericórdia, né? E nós, por mais difícil que seja, a pessoa ela precisa querer sair daquela situação. Ela precisa se posicionar, tem que ter um posicionamento dessa pessoa também. E olhando para a Saul, a gente vê a consequência daquele que não quer se render, que não quer, muitas das vezes, confessar, e quer continuar naquela mesma situação, que muitas vezes prefere ir até a morte, do que reconhecer que precisa de ajuda, que precisa sair daquela situação. Então, eu achei muito interessante essa palavra, porque Davi ensina para nós que o melhor caminho é sempre se humilhar e reconhecer que a gente precisa de ajuda. Talvez não se humilhar... Pode falar, você. E às vezes a gente olhando os relatos de Davi, a gente vê que justamente essas situações que ele viveu, porque te abate minha alma, né? A gente vê Davi ali deprimido em certas situações, triste, mas é onde ele fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que ele está dizendo? Eu tenho um momento da solidão, um momento da tristeza, em que eu vi que eu errei, mas você não pode ficar nesse lugar de vítima. Ele se levanta, ele busca, né? Pela manhã vem o sol, pela manhã vem a alegria. Uma coisa que eu acho também muito interessante é a situação do filho pródigo, né? Que é uma situação diferente, mas o quê? Esse se levantar. Quando você errou, quando nós temos um problema, como você falou assim, nos colocarmos num lugar de vítima, de ficar aceitando, eu devo morrer, eu não sou merecedor do amor de Deus, eu fiz tantas coisas, pessoas que abortaram, né, pessoas que desistiram da vida por causa de situações que ela viveu, que ela errou, e ela não acredita, se sente culpada porque ela não acredita no perdão de Deus, e ela não acredita e não aceita o amor das pessoas. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que não importa o que você tenha feito, não importa o que aconteceu na sua vida, a misericórdia de Deus é grande, o amor de Deus é grande. E aí, olha, o filho pródigo é um exemplo nessa parábola. Depois que ele dá as costas para o pai, né? Ele faz tantas coisas erradas, ele gasta a sua vida de forma, muitas vezes, louca, mas chegou um ponto da vida dele que ele toma uma decisão. Um ponto ele que havia perdido tudo, mas ele toma uma decisão de levantar-se. Então, você que tem passado por esse problema de depressão, seja ela qual for a causa, né? Se levante, vá buscar ajuda, busque em Deus, busque na medicina, busque da forma que você precisa, se ela for orgânica, se ela for espiritual, se ela for emocional, se levanta, faça o que o filho pródigo diz, levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Você tem um pai misericordioso, ele é Deus, está esperando você se levantar, está esperando você pedir ajuda, ele está de braços abertos para você, ele te ama independente de qual seja essa depressão, se é fisiológica, se é emocional, se é espiritual. O amor de Deus, o Pai está de braços abertos, esperando por você.
Amém, pastora. E essa palavra não poderia ser outra num tempo como nós estamos vivendo agora, né? É um momento de crise, um momento onde muitas pessoas, empresários, pais de família, estão passando por momentos delicados dentro dos seus lares. Quantas pessoas não estão pensando em desistir porque não sabe como vai ser daqui para frente? E dentro dessa palavra, eu queria falar que essa é uma oportunidade não de desistir de tudo, mas de recomeçar. É um tempo de recomeço, é um tempo de começar de novo, de uma forma diferente e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. De que nós não estamos desamparados, de que nós não estamos sozinhos, de que dá sim para recomeçar. Tem como sim começar de novo e não olhar para trás. Eu sei que tem pessoas que estão, talvez, né, renunciando tantas coisas, coisas grandes estão ficando para trás. Mas eu acredito em algo novo da parte de Deus sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, sobre as nações. Eu creio em um tempo novo. Quantas pessoas fizeram projetos, né? Sonharam com tantas coisas e nesse momento tiveram que parar tudo por causa dessa situação que está vivendo e não sabe o que fazer, não sabe como agir. É isso, Lê. Mas o que nós temos de mais precioso é a vida. Enquanto houver vida, há esperança. Você é um projeto de Deus. Não importa. A vida, ela está acima de qualquer coisa. A nossa vida, ela é preciosa. É aquilo que você falou. Nossa nação, o mundo todo está enfrentando um momento, né, difícil, de muitas pessoas de desespero. Mas a última palavra, ela vem de Deus. E a vida, ela é preciosa. Você não pode desistir de você. É aquilo que eu falei, eu volto no filho pródigo. Né? Olhando assim, pode parecer que ele não tem nada a ver com a depressão, mas eu quero que você entenda. Esse moço, ele sai de casa e ele perde tudo. Quantas pessoas nesse tempo têm perdido tudo, né? Financeiramente falando, e tem tantas coisas, tantos compromissos, e ela entra numa depressão porque ela não sabe o que fazer. Esse filho saiu de casa abonado, com um futuro brilhante, mas chegou no momento em que ele perdeu tudo, ao ponto dele se alimentar com os porcos. Então, como estava esse estado de espírito desse filho? Ele chegou numa situação que ele não tinha amigos, né? Ele estava isolado, ele não tinha ninguém. Talvez você esteja assim, talvez hoje você esteja pensando, você que está nos ouvindo através dessa live, eu não tenho amigos, eu perdi tudo. Você pode ter perdido tudo, mas o que você não pode perder é a esperança. Você não pode perder realmente o sentido que você tem um pai. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Quando ele perdeu tudo, quando ele perdeu a dignidade, ele chegou a um limite, o limite humano, aonde você pensa assim, não tem saída. O que eu estou fazendo aqui? Ele poderia ter ali, quando ele estava para se alimentar com os porcos, ele poderia ter dito, a minha vida não vale nada. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como voltar para casa, né? É aquele casamento que não deu certo, é aquele filho que se perdeu, é aquela situação financeira que você não vê saída. Isso parece o fim, mas o fim para o homem é o começo para Deus. Então é nessa hora que nós temos que ter essa expectativa do que aquilo que parece perdido pode ser o início de uma nova história. Vai ser fácil? Não vai, porque o filho pródigo, ele está ali diante dessa situação, mas olha o que ele diz para ele mesmo. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa live, você pode dizer para você mesmo, levantar-me-ei, levante nas suas emoções, levante nas suas atitudes. Ele vai ter como seu pai. E ele vai ter que seguir um caminho, talvez esse caminho é doloroso. É um caminho que muitas vezes você tem vergonha de encarar o que você perdeu, que você tem vergonha de falar sobre a dor da perda do seu casamento, da traição, de tantas situações que você está vivendo, mas não importa. Se levante nesse momento, porque o pai está de braços abertos. Ele tem roupa nova para você, ele tem calçado novo para você, ele tem esperança, ele tem uma vida nova para você. Só depende de você se levantar e buscar essa ajuda, né, Lê? Amém. Pastora, e eu me recordo sobre Jó, né, onde quando Deus ele permite Satanás tocar em tudo, menos na vida dele. Aleluia. E é justamente isso que a senhora está dizendo. Enquanto há vida, há esperança. Então, Deus, ele disse, você pode tirar tudo que é material, tudo que é físico, porque isso Deus tem poder de restaurar. Mas a vida é preciosa demais. Então, você que está aqui com a gente nessa noite, eu quero que você entenda, não importa o que tem acontecido, o que aconteceu, o que você fez, a tua vida é preciosa demais. Deus morreu por você, Jesus se fez homem e morreu por você.
todas as acusações que estavam sobre a sua vida, as maldições, os pecados, as enfermidades, Jesus levou na cruz. E essa é a maior declaração de amor que alguém pode receber na sua vida. Muitas vezes nós queremos nos sentir amados por pessoas, né? Aquela carência, aquela situação. E isso também piora muitas vezes a depressão, esse momento de solidão, mas eu quero dizer que existe um amor incondicional sobre a sua vida, que foi revelado na cruz do Calvário. Jesus morreu por você e Ele te ama, independente de quem você seja. Então, dentro de tudo isso, eu quero dizer para você, tem jeito sim para tua família, tem jeito para o teu casamento, tem jeito para o relacionamento entre pais e filhos. Deus, Ele é poderoso para restaurar e para fazer novo, tudo novo sobre a sua vida. Mas o que você precisa é ter fé. E como a pastora Lilian disse, é se levantar nesse tempo de uma forma diferente. Tem muitas pessoas dizendo, não tem mais jeito, acabou, nós vamos morrer, não tem solução. Não, nesse tempo, seja você, aonde você estiver, no teu trabalho, na faculdade, né? Agora as aulas estão online, cria grupo de faculdade com seus amigos de faculdade, né? Leva essa palavra, essa semente para essas pessoas, diz, tem jeito sim. Deus, a última palavra dele, Ele vai mudar a minha história. O nosso Deus, Ele é um Deus estrategista e Ele vai te dar estratégia nesse momento. Ele é aquele que abre caminho em meio ao deserto. Ele tem uma solução, uma resposta para as nossas vidas. E nós precisamos acreditar nisso. E quando eu vejo Jó ali, diante daquela calamidade, daquela situação, talvez aquele sentimento de morte, né? Até a esposa dele olha para ele e diz assim, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele se levanta de uma forma que talvez ninguém espera que ele se levante. Ele diz, você está falando como uma louca. Se eu adorei o meu Deus na bonança, quando tudo estava bem, agora que eu vou adorar Ele, o meu Redentor vive, eu creio que Ele vai se levantar. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu quero dizer para você, o nosso Redentor, Ele vive. E o maior sinal de que o Espírito Santo está presente na nossa vida nesse tempo é a paz. Então, eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu espírito, a paz de Jesus Cristo, que excede o entendimento de toda a humanidade. Essa paz é que vai te dar suporte para viver tudo aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós vamos viver. E as nossas expectativas não devem estar nessa terra, e nem nos homens dessa terra. Mas as nossas expectativas, elas devem estar no Senhor, porque dele vem o nosso socorro. O salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se você precisa de uma resposta nessa noite, essa resposta virá do alto. Pode falar, você. Então, aquilo que você falou é lindo, né, Lê? É muito lindo. A palavra de Deus tem tudo. Jó perdeu 10 filhos. Perdeu 10 filhos, ele perdeu toda a sua riqueza. Hoje de manhã eu meditava nessa palavra. E a mulher dele, então, é a visão de ótica que nós precisamos ver. Hein, Lê? Porque cada um tem a sua visão. Veja só, Jó e a mulher estavam no mesmo barco, vendo a mesma narração da história, vivendo no mesmo sentido da vida, dentro do mesmo lar, mas cada um com uma visão diferente. Assim somos nós. Veja bem, Jó, ele tinha muitos motivos para desistir, mas ele não desistia, porque a vida dele não se firmava naquilo que ele tinha, né? Nem nos filhos, nem na riqueza, nada. Ele entendia que a vida dele tinha um propósito maior. Ele não sabia porque ele estava passando, mas ele entendia uma coisa, que aquilo queria ensinar algo para ele. E ele aprendeu ali a conhecer Deus. Talvez você não entenda porque você está passando por isso. Porque você perdeu alguém que você ama, porque a tua vida financeira está dessa forma. Talvez você que está nos assistindo aqui não entenda, mas agora se levante e clame ao Senhor, espere a resposta em Deus, porque olha que lindo, Lê. Veja bem, quando a mulher de Jó diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz, você fala como uma louca, mulher. Sabe por quê? Deus me deu. Então ele estava dizendo assim, a minha vida não se resume às finanças, eu não sou minhas finanças. Eu não vivo sobre as minhas finanças. Eu não vivo sobre aquilo que eu tenho. Esse tempo vai passar. Talvez você vai ter que enfrentar a crise. Talvez você perdeu tudo. Mas você é mais que tudo isso. E Deus é maior na sua vida. Você vai se levantar. E você pode... A glória da segunda casa é maior do que a primeira. O que Deus tem para você
é muito maior, não é verdade? Seja em relacionamento, seja com os filhos, seja financeiramente. O que Deus quer fazer depois que você passar isso, você vai ter uma estrutura mais forte, né? Você vai estar pronto para enfrentar muitas outras coisas na sua vida. Porque sua vida não resume naquilo que você tem, é naquilo que você é, naquilo que você, a tua essência. E você não é guiado por vista, você é guiado por fé. Talvez hoje parece que está tudo acabado, mas isso pode ser o trampolim que vai te levantar para um futuro muito melhor. Amém. E a melhor coisa, pastor, é recomeçar com Deus. Não é verdade? Não só Jó, né? Eu fico imaginando, na verdade, é imaginável tudo que Jó viveu. Mas assim, eu fico pensando quão glorioso foi o recomeço dele, recebendo uma porção dobrada de Deus por sua fidelidade. E ele prova ali, né, com a sua postura diante daquela situação, que ele não estava se importando com aquilo que ele perdeu. Como Davi disse, pode retirar tudo de mim, Senhor, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque é o Consolador que veio como um presente para nós, que nos sustenta diante dessa situação. E Noé, eu fico pensando Noé, quando ele é convidado para fazer aquela arca junto com a família dele, diante de um tempo que não chovia, né? Há anos não chovia, e ele, além de construir aquela arca, de ter que dizer que viria uma chuva, algo sobrenatural, e ele era visto como louco. Então, talvez eu e você nessa noite, pastora, pregar esperança diante de uma situação dessa que nós estamos vivendo é loucura. E a Bíblia diz que realmente as coisas de Deus é loucura para os homens, não é? E eu fico pensando, Noé, depois de toda essa situação que ele passou, de ninguém acreditar nele, ninguém abraçar a causa junto com ele passar tantos dias preso naquela arca, porque a gente às vezes não para pensar o mau cheiro que estava ali dentro, as situações que eles passaram ali com tantos animais, e ele tem que sair dali depois de uma grande tempestade, né, de uma crise, e ter que recomeçar do zero. Mas nós podemos ver quão glorioso é nós recomeçarmos com Deus. E saber, sim, que tem um novo começo para cada história. Então, talvez pode parecer loucura, né? Eu, antes de começar essa live, eu senti uma angústia muito grande, e o Senhor e o Espírito Santo ministrando que muitas pessoas estavam angustiadas, que iriam assistir. E eu quero dizer para você nessa noite, você vai conseguir, você vai vencer, você vai conseguir passar por essa situação. Seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual, Deus está com você e você vai vencer. Você vai andar por cima dessas águas que se levanta contra a sua vida e você vai conseguir chegar do outro lado. Deus é contigo. Você não está sozinho. Então, assim, o meu pedido hoje é que você não desista e influencie outras pessoas a não desistir. Influencie outras pessoas a recomeçar. Outras pessoas a olhar para essa situação e não ver só uma crise, não ver só um momento de calamidade, mas olhar com uma outra cosmovisão e ver nesse tempo oportunidades diferentes. Deus, Ele vai abrir o seu entendimento, Ele vai te dar estratégia nova, Ele vai enviar recursos para você no seu trabalho. Você não vai perecer, mas assim, que você possa nesse tempo estar sensível a ouvir a voz de Deus e que você não desista. Porque a única pessoa que pode me derrotar sou eu mesma. Quando eu desisto de mim, quando eu desisto dos sonhos, quando eu desisto dos projetos, das minhas emoções, da minha família. Então, que esse espírito de desistência caia por terra hoje na sua vida, no nome de Jesus. E que o Senhor te dê um espírito de coragem, de ousadia, para que você possa avançar, prosseguir em direção ao alvo, a um novo tempo e uma nova história sobre a sua vida. Amém, né? Nós vemos aí, como nós estamos falando de Jó, ele tem muito a nos ensinar, né? Uma pessoa que perdeu o ente querido, talvez você está nessa depressão por causa de uma perda de um ente querido, mas Jó diz, Deus me deu e Deus levou. Existem pessoas que estão na depressão porque nunca entregaram seu pai que partiu, nunca entregaram seu filho. Seu filho veio de Deus. Ele é de Deus e ele voltou para Deus. Seu pai, sua mãe é de Deus e voltou para Deus. Então nós precisamos entender que a vida e a morte, elas estão na mão de Deus. E nós temos que saber que há tempo para todas as coisas. E nós
sabemos que a causa muitas vezes da depressão é porque o choro, até o choro e o luto tem um tempo na nossa vida. Tem pessoas que estão há 10 anos em cima ainda daquela perda, daquele luto, daquele filho que você não consegue, né, tirar da memória. É claro que nós nunca vamos esquecer o ente querido, né? Eu já perdi um irmão e nós nunca vamos esquecer, mas nós precisamos entregar essa dor para Deus, porque o choro, ele tem um tempo na nossa vida, tudo tem um tempo, e quando nós passamos esse tempo, nós estamos dizendo que Deus não tem o controle, e nós precisamos saber que os filhos não são nossos, eles são de Deus, que todos nós não vamos ficar para semente. Mas pastor, era tão novo, mas pastor, nós não entendemos, existem coisas que estão além do nosso entendimento, mas esse momento que nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como assim? Então, não cabe a nós julgar. Um dia Deus vai nos mostrar. O que cabe a nós agora é entregar. Se você não entregou esse ente querido que partiu, e que por isso você tem vivido esse luto, não consegue, né, abrir mais a janela do seu coração para a vida, então você entrega para Deus, porque nós estamos pecando muitas vezes, né, Lê? Estamos pecando porque nós passamos aquele tempo do choro e ainda não entregamos o luto. Uma história com um moço, certa vez que eu fui atender ele, e ele havia perdido a mãe na infância, e ele já era um homem casado, e a sua vida não ia para frente, ele sofria de ansiedade. Por quê? Porque ele nunca aceitou a morte da mãe, ele nunca enterrou a mãe. Então tem muitas pessoas que nunca aceitaram a separação, depois, né, de separar, nunca mais conseguiu dar a volta por cima, nunca mais aceitou que isso aconteceu na sua vida, e você precisa superar isso com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos nos entregar, porque até a dor tem um tempo na nossa vida, né? Jesus Cristo já levou as dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento. Então Jó, ele entendeu, ele perdeu 10 filhos. Eu não posso imaginar que alguém tenha passado por algo que Jó passou. Veja bem, 10 filhos de uma vez. Que perda é essa? Ele perdeu todos os seus bens, as notícias ruins nunca paravam de chegar. E a pessoa que poderia consolar Jó, manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas o que Jó entendeu? Ele tirou uma lição da vida. Ele entendeu o seguinte, ele disse, tudo que eu tinha era de Deus. Ele entendeu que quando a gente veio para a terra, a gente não trouxe nada. A gente não veio com roupa, então você não é a sua roupa, você não é a marca de calçado que você usa, você não é a firma que você tem, você é a essência de Deus, você é o caráter de Deus na terra, você é a essência de Deus, você é o DNA de Deus na terra. Então nós precisamos entender que não somos, né, pessoas que são vista pelo que se veste ou por aquilo que tem. Isso são apenas coisas que acrescentam na nossa vida. Então tem muitas pessoas que não aceitam perder os bens materiais. Não estou dizendo que você tem que aceitar, mas a crise ela pode vir. Jó é um homem rico, bem abastado, bem sucedido, mas a crise ela pode chegar. Ela chegou para Jó, mas como enfrentar a crise? A crise no casamento, a perca de um ente querido, como enfrentar a vida financeira que aconteceu, tudo isso ele perdeu tudo. Mas olha bem, ele perdeu inclusive os amigos, mas Jó, ele não amaldiçoou as pessoas. Jó, ele teve ânimo naquele momento. É importante que você tenha ânimo, que você se levante e comece a abençoar. Cuide as palavras com que você está falando, cuide a semente que você está plantando, e ele começa a orar pelos amigos, ele começa a abençoar outras pessoas. E quando ele tem essa atitude, o que Deus diz? Vira o cativeiro de Jó. Esse cativeiro vai se virar na sua vida. Embora em nome de Jesus. Amém. Jesus, essa tristeza que tem assolado a sua alma, essa solidão, ela vai ter que sair. Sabe por quê? Porque Deus tem uma palavra de restauração para você nessa noite. E olha só, Lê, o que acontece quando Deus vira o cativeiro? A ação trazer o suprimento. Deus vai levantar, talvez você fale assim, a minha vida financeira, jeito, entenda uma coisa, para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Deus para as circunstâncias, Deus pode, e Ele tem o controle sobre tudo. Esse é um tempo de você se levantar em Deus e crer no que Ele pode fazer na sua vida. Amém, glória a Deus. E tem muitas pessoas, pastora, que se sente culpada diante de uma situação dessa, né? Como a senhora disse, tem
tem mãe e pai que espera o seu filho, né, a eles, ou vice-versa, e muitas vezes se culpa, né? E essa culpa também é um sintoma que precisa ser tratado, né? A pessoa, aí entra o perdão, a pessoa se perdoar por algumas situações que passou, se perdoar e para conseguir receber o perdão de Deus, para liberar esses sentimentos que estão presos ali dentro de si, né? E isso é muito importante. Até a Maristela compartilhou aqui no comentário que ela entregou para Deus a morte do irmão dela e aí ela conseguiu receber algo da parte de Deus. Então, muitas vezes, a gente não aceita aquela morte, não enterra aquela pessoa continua viva aqui dentro e a gente muitas vezes fica questionando com Deus, né? Fica indagando por quê e tantos porquês. E como a senhora disse, nós não temos todas as respostas. Nós somos limitados demais para ter todas as respostas. Então, assim, ele sabe o que faz, como faz e por que faz, não é? Então, assim, muitas das vezes se perdoar, e muitas vezes a gente culpa Deus, né? E tem muitas pessoas nesse momento que não conseguem ter relacionamento com Deus por situações como essa, porque culpa Deus por ter levado o ente querido e o relacionamento com Deus é quebrado, acaba se distanciando de Deus, abrindo essa brecha, né, para esses, talvez, espíritos, situações, emoções tomar conta ali dessa pessoa e ela ir para aquele quarto escuro de depressão, de solidão, de sofrimento, né? Então, assim, muitas vezes não é procurar entender o que está acontecendo, mas de entregar para Deus e declarar que você reconhece que Ele sabe o que Ele está fazendo. Porque quando a gente não aceita algo na nossa vida, a gente está falando, Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor fez. O Senhor não sabe o que está fazendo. E eu nunca vi Deus perder o controle de alguma situação. Né, pastor? Então, assim, se perdoar, perdoar a Deus, né? Voltar aquele relacionamento com Deus que foi quebrado, talvez por uma situação como essa, e talvez essa distância aqui, porque Deus não se distancia de nós, né? Nós que tomamos distância dele. E Adão e Eva vai mostrar isso quando o princípio da obediência é quebrado ali no jardim, quando eles desobedecem, o pecado, né? Faz o homem se esconder de Deus, se afastar de Deus. Então, quem se afasta de Deus somos nós, né? Quando a gente talvez não reconhece ali que Deus ele permanece no controle da situação, de que realmente muitas vezes nós somos falhos, sim, nós somos falhos, nós falhamos e erramos, mas que se nós permanecer no erro e distante de Deus, nós vamos ser destruídos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, até mesmo pelo inimigo, né? Abrindo essa distância de Deus. Então, isso que a senhora disse é muito importante. Talvez você não sabe como lidar com uma situação como essa. Talvez você perdeu o seu pai. Às vezes a morte não foi uma morte natural, mas foi algo muito traumático, um acidente, um assassinato, né, pastor? Uma coisa terrível que, além dessa morte, gerou um trauma em você e na sua família. Então, assim, peça ajuda, sabe? Busque alguém para conversar, para se abrir, peça socorro, mas não se permita ser machucado e massacrado por um sentimento que pode tanto te afastar de Deus, quanto impedir você de ter essa visão de bênção, de recomeço, de uma nova história sobre a sua vida. Como nós estamos dizendo desde o começo, a responsabilidade da nossa felicidade é nossa, porque Deus, como o pai do filho pródigo, ele está sempre de braços abertos esperando eu e você como filho, a entrar na casa, a ter comunhão, a ter intimidade, a nos perdoar, né? A reatar o relacionamento. E esse é o momento em que eu vejo Deus como um pai chamando seus filhos para o secreto, para a intimidade mesmo, né? Para aquele ministério do quarto, né, pastora? O de fecha a sua porta e fala comigo no secreto, que publicamente eu vou te honrar. Então, esse é o momento em que Deus, como um pai, ele está nos convidando para o secreto, para ter uma intimidade, um relacionamento com ele. E dentro dessa intimidade, dentro desse relacionamento, ele vai revelar para mim e para você quais áreas da nossa vida nós precisamos tratar, quais áreas da nossa vida que ainda estão em trevas, quais áreas da nossa vida que nós ainda precisamos de libertação, precisamos de uma cura. E isso só Deus pode revelar para mim e para você. Então, isso que a pastora disse foi muito importante. Se você tem um trauma, talvez de uma perca, e você até hoje, porque assim, até uns 3 meses, eu acho, 90 dias, né, pastora? Não que você vai esquecer daquela pessoa, não é isso. Você vai ter lembrança, você vai se lembrar, mas o luto,
em si, ele tem um prazo para acabar. Se você vê que alguém já se foi, né, pastora? Em um período muito longo, onde você ainda se tranca no quarto para chorar, ainda você se esconde para chorar, e é aquele choro de dor, de sofrimento, busque ajuda. Procure ajuda. Você está pecando contra o seu emocional,